Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. É comigo, Eduardo Rodrigues. Boa tarde para você que tá com a gente na Central Brasileira de Notícias. Todo dia eu deixo para arrumar o cabelo a hora que já tô no ar, né? Aí fica aquela coisa, beleza. Vamos lá. No ar já na CBN, a Central Brasileira de Notícias. Sextou! É hoje. Abre duas aí já, bolacha. Hoje merece, hein? Nada de tristeza, pega uma cerveja, põe na minha... Põe que começou, hein? Olha, ele abriu duas mesmo. Mas hoje nós vamos... Aquele copo, hein? Nossa, hoje, suave. Meu amigo, eu não quero nem saber quem jogou a água. Vamos seguindo, hein? Vamos lá. 991869070, a pergunta do dia, ela é óbvia. Ela é uma pergunta óbvia. Manda aí. Eu quero chorar junto. Exatamente. Quem vence o jogo amanhã, Palmeiras ou Corinthians? É o maior termômetro, é o maior ibope de torcida do rádio brasileiro pra gente descobrir quem vai vencer, o Palmeiras ou o Corinthians. Será que tem mais torcedor palmeirense ou mais torcedor corintiano em Campinas, hein? Pelo amor de Deus. Você acha isso, Carlão? Aqui na emissora, sim. Na emissora, sim. Mas e na audiência? Manda aí. Mais Corinthians. 19991869070. Põe aquela música assim, ô Eduardo Rodrigues. Aleluia, porque nós conseguimos recuperar o canal do YouTube. Seja bem-vindo no YouTube novamente. Aliás, a gente tem que destacar o trabalho que foi feito por essa pessoa magnífica, por todo o esforço que você fez. Fui eu? Por todo o trabalho que você teve. Parabéns, Carlos, da informática. Parabéns, viu? Obrigado. Ainda bem que você falou a pessoa certa. Você achou que era você? Mas eu só recebia os e-mails, né? Aí eu mandava pra ele. Sabe aquela coisa que você tá fazendo uma receita, Fábio Chaves? Você tá fazendo, por exemplo, um brigadeiro. O brigadeiro é bom, hein? Você precisa preparar os ingredientes e chamar aquele que não sabe fazer nada pra ficar mexendo. O Eliel só ficou mexendo o brigadeiro. E o Carlos jogando os ingredientes. Carlão, Bugrino. É isso aí, ó, de volta com o nosso YouTube. Pode entrar lá, pode mandar mensagem. Ela assiste. Fica à vontade. 991869070 é a pergunta do dia. Quem vence amanhã, Palmeiras ou Corinthians? Jogo no Allianz Parque, esse jogo, hein? Quem vai vencer? Manda aí, 991869070. A gente vai falar do jogo de hoje também, do Guarani, jogão às 9h30 da noite. Oh, delícia, eu ainda vou encontrar quem fez essa tabela. Ainda vou encontrar, mas vamos lá. Estaremos juntos às 9h30 da noite. Vou pedir uma pizza hoje pra todo mundo. Eita! Menos pro Lupe, que vai estar no estádio. E pro Cabelo também, que vai estar no estádio. E pro Gabriel Castro também, que vai estar no estádio. Então, só o Fábio Scheibe e só o Fábio Scheibe, Rafael Pio. E eu também estarei aqui pra comer essa pizza, né? Por falar em Rafael Pio. Aliás, ele chegou com um terno que eu vou te falar, hein? Deixa eu ver. Esse é da época que se apresentava sextas-feiras nos botequinhos da vida. Pede pra ele entrar no estúdio, que eu não tô... Isso, hein, Rafael Pio? Você chegou muito bonito, Rafael Pio. Acabou de desembarcar no Viracopos. Sabe o que ele tá parecendo? Galã de quermesse. Parece mesmo. Sabe o que é galã de quermesse? Aquele responsável, por exemplo, o cara do lance. Fala assim, o frango aqui, olha só o liquidificador. Aí o povo vai dando e ele vai andando uniforme de concentração, assim, ó. Galanzão de quermesse. É a sexta-feira, né? Queria avisar. Entendi. Queria avisar pros digníssimos companheiros de Rafael Pio que a partir da meia-noite de hoje ele fica off, só volta amanhã. Só retorna amanhã. Hoje é por causa do jogo, Lupe. Sim. Não pensa besteira, é por causa do jogo. É o jogo. Bom, eu tinha um negócio pra falar com o Pio, eu acabei de esquecer aqui. Não mas tem problema, depois você lembra. 991869070, estamos de volta também no YouTube. Boa tarde, Carlão, tudo bem? Boa tarde, Eliel Almeida, boa tarde, ouvinte CBN.
Olha a estampa da camisa de Fábio Scheib, ele, Almeida. Ah, Você que convidando, gosta. né? Convidando. O que tá escrito? Night. Ah, Que isso, hein? lindo, hein? Como que aquele cara, lembra daquele cara? Na madrugada, vitrola, Cláudio Zoli. rolando um blues, Cláudio Risoli. tocando um B.B. King sem parar. É a música dos embalos de sexta-noite, de Fábio Scheib. Boa tarde, viu, Fábio Scheib? Boa tarde, Eliel. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Lupe. E boa tarde, ouvinte CBN. Tudo bem, Lupe? Tudo bem, Eliel? Boa tarde a você e a todos. Sucinto, hein? Tá rindo dos Tá se ouvintes. divertindo quando é aí, assim. Heitor Esmeriza, aquele esqueminha aniversário do filhão, né? De novo. Aniversário do Parabéns. filhão, Mas ele sexta-feira. ele tava hoje no jornal, ué. É, mas ele pediu 5 minutos pra entrar no ar, a gente já tá enrolando a 10 e ele não aparece. O amigo. É, o amigo, estamos te esperando, viu? Estamos aqui no aguardo. O filho dele tá com 80 anos já, né? Quem que só de aniversário de dia em dia. Quem tá no comando técnico hoje, Carlão de Freitas? Hoje está ele, Eduardo Rodrigues, o nosso glorioso Bolacha, e Daniel França, o homem da papete. Ô, Eliel, Papetinha. antes do intervalo, hoje eu tava dando uma conferida, né, nas informações, e você sabe que dia que é hoje também, cara? Hoje é dia 28 de abril. Hoje é o dia da sogra. Legal, Eita, poxa. rapaz, Amo minha sogra. Hoje é dia da sogra? Hoje é dia da sogra. Um beijo pra beijo todas pra minha as nossas sogra. sogras, pra minha sogra também, dona Zilda. Um beijo. Como que chama sua sogra, Lupe? Tá bom. Oi? Como chama sua sogra? Valquíria com W. Então, um beijo pra Valquíria com W. Marisa. Um beijo pra dona Marisa. Dona Silvia. Dona Silvia. É isso aí. E a sua? E a sua? Já foi o primeiro. Você tava prestando atenção? Eu tô aí? ouvindo áudios aqui. Ô, Bolacha, e a sua sogra? Como que chama? Eu gosto da minha sogra. Deixa falar quem quiser. Deixa falar quem quiser. Hoje é dia da sogra. Não, daqui a pouco vem. Se você quiser, Vem Marisa. Rodando. se você quiser mandar aí sobre sogra, é isso aí. Manda Ligar também. não pode, tá? Final pode? 6544 eu não posso atender agora, no momento. Tá bom. Ô, Guarizo, só vou pedir mais uma vez, se viu o seu mal acabado, quando você sair do estúdio, deixa o ar-condicionado ligado, cara. A gente tá suando aqui. Difícil isso, é a terceira vez essa semana. Ele faz de propósito isso aí, não é possível. Ele tá ouvindo. Vamos deixar o recado mesmo que ele tá ouvindo. O amigo chegou, viu, Carlão? Marisa. O amigo chegou. Amigo do Carlão? O amigo aí, ó. Quem? Ah lá. Ah, ele, Heitorzinho Esmeriz. Tudo bem, Heitor? Boa tarde pra você. Hoje a gente estava aqui comentando que é o dia da sogra, bem lembrado pelo Lupe. Manda abraço aí para suas duas sogras, fica à vontade. Caiu, hein? Fala, Eliel, boa tarde, Carlão, boa tarde, Lupe, grande Fabião Scheib. O meu abraço, então, vai pra minha sogra, Luzia Moisés. Ah, é, boa. Boa, todo mundo mandando abraço pra sogra, é isso aí. Ô, Heitor, já que você chegou atrasado, começa o programa Cheguei. então, manda ver. Cheguei. Vamos sextar, vamos começar sextando, então, com a Arena CBN. Estamos no ar para debater o que vem por aí no fim de semana esportivo. É hoje, vem com a gente, sexta-feira, sextou. Que Arena CBN. Imagina uma cidade com coleta de lixo e varrição mecanizadas, com um carro inteligente que identifica buracos e ajuda na zeladoria, e semáforos que reduzem congestionamentos e acidentes, com 37 câmeras de segurança 24 horas, 100% de iluminação de LED, 9 parques e 40 quilômetros de ciclovias. Essa é a nossa Hortolândia, inteligente, sustentável e com qualidade de vida. Prefeitura de Hortolândia. A PUC Campinas está fazendo o futuro. Ela globalizou seu nome ao ser eleita uma das melhores universidades do mundo. Com Mescla, Escritório de Talentos e Carreiras, Observatório PUC Campinas e MIT, oferece um ambiente à frente do nosso tempo. Além de mais de 200 cursos, entre graduação, atualização, pós, mestrado e doutorado, que já formaram mais de 200 mil alunos. Quer viver esse futuro? Acesse puc-campinas.edu.br/futuro. PUC Campinas, aqui se faz o futuro. Sexta Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti. Dia 29 de abril é o dia D para o mutirão de combate ao mosquito. É urgente. Precisamos acabar com o avanço da dengue, febre amarela, chikungunya e zika vírus. Juntos, vamos fazer a diferença e eliminar todos os focos do mosquito. Então, nada de água parada. Participe das ações de limpeza na sua cidade. Para mais informações, acesse o site mutirãoregional.eptv.com.br. A luta é de todos nós. Participe!
Uma iniciativa CBN Campinas. Dia das Mães é na Ceasa Campinas. Todas as mães adoram receber flores nessa data tão importante, pois as flores são o presente que mais toca ao coração. A Ceasa Campinas realizará no Mercado de Flores, no sábado, dia 13 de maio, das 8 às 14 horas, evento em comemoração ao Dia das Mães e contará com diversas atrações, entre elas música ao vivo, brinquedos infláveis gratuitos e diversos brindes e sorteios. Traga sua família! Olá, aqui é a Márcia Sensitiva falando. E a minha dica é o seguinte: se você quer ter um ano iluminado e cheio de energia, participe da promoção 1 ano de luz CPFL. Você paga a sua conta usando o Pix e concorre a 1 ano de energia grátis. Faça o seu cadastro no site www.anodeluzcpfl.com.br e participe! Deixa de ser doido, participe, olha que delícia! Com Pix você pode ganhar de graça 1 ano, galera! Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês! Arena CBN. Para, gente. Agora você caiu, né, Bolacha? De volta com o nosso Arena CBN, para você que está acompanhando a Central Brasileira de Notícias. Bem feito por sequestrador. Essa é boa, hein, velho? Eu gosto de tudo que remete a samba, pagode. Nossa, é barato, cara. Tem áudio, Lu? Tem. Vamos ouvir áudio. Ah, tá com Nossa, que alegria ouvir sua voz nesse horário, meu amigo. E quem vai vencer é o Verdão, lógico. 3-0, Palmeiras. Pet de Valinhos, um abraço a todos. Bom fim de semana. Mas é Eliel, não é Pio, não. Tem alguma coisa errada aí, Beth. Mas é que o Pio entrou aqui. Boa tarde, Eliel. Ela falou Eliel. Ih, tá mudando, hein? Ih. Tem engasgueia. Eita. Chega. Próximo. Boa tarde, turma da CBN. Boa tarde. O ganhador do derby. Isso. Vai no seu tempo. Palmeiras. Próximo. Fica tranquilo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Estou enviando o áudio já agora. O programa nem começou, vai começar. Que eu enviei essa informação ontem, né? E gostaria de uma análise do Carlão de Freitas, né? Uma hipótese. E essa hipótese que eu enviei ontem, que vocês acabaram não colocando no ar, né? Enfim, colocaram outros áudios, está acontecendo agora, né? O Corinthians está conversando com o Vanderlei Luxemburgo. O que acontece? O quê? Rapidamente. Sim. O time do Corinthians já teve desde 2016 ou 2017 para cá, Cristóvão Borges, Osmar Loss, Joey Ventura, o Coelho, Diego Coelho, Thiago Nunes, Mancini, Vitor Pereira e o Fernando Lázaro. Para quem teve esses caras, qual que é o problema de ter o Luxemburgo? O Luxemburgo tem todos os efeitos dele, mas ele é um excelente técnico de campo. Muito bom mesmo. Eu acho que poderia ajudar a carreira dele, ele de repente se atualizou com tecnologias, etc. Então seria bom para ele e para o Corinthians, né? Então eu acredito que ele deve fechar com o Corinthians e será bom para ambos nesse momento tão difícil. Como que é o nome do ouvinte? Como que é o nome? Boa tarde a todos. Muito bom. Boa tarde, turma da CBN. Luxa treineiro. Todos, pessoal do Arena. Estou enviando o áudio já agora. Ele mandou no final. Ele é de Indaiatuba, nosso amigo lá de Indaiatuba. Esqueci o nome dele. Cara, obrigado, ouvinte de Indaiatuba. Vamos pegar o nome dele aqui, ó. É o Cláudio de Indaiatuba. Cláudio de Indaiatuba. Eu sabia que é o Cláudio. Mas gostei. Alô, Cláudio. Perto de Campinas, né? Ele tá coberto de razão. Do caminho dos dois. Entendi. Eu me falaram que Indaiatuba é muito bonita. Quero dar um pulo lá em Indaiatuba. Muito legal. Vamos junto, Carlão? Vamos. Então nós vamos. Lá Quem vai pagar o pedágio? O Chaibe paga. Então vai estar tranquilo. Se quiser ir comigo agora... Aí, ó, tá vendo? O Chaibe sempre tem um negocinho, velho.
Sempre, do caminho. o Chaves sempre tem um negocinho. Colar no Fábio Chaves é sucesso. Heitor Esmeriz, bugrão hoje, Heitor. 9h30 da noite, aquele horário que o GE ama fazer o tempo real, hein? Tanto que o Júlio Nascimento ainda nem iniciou a jornada dele pra conseguir fazer. Ô, louco! Não, então peraí. Então tem coisa errada. Reverência, falou o nome do Júlio Nascimento. Obrigado, Júlio. Tamo junto. Você pode entrar a hora que você quiser, a hora que falou você o nome de Júlio Nascimento, tem que parar tudo que nós estamos fazendo aqui e lembrar. Obrigado, Júlio. Se você quiser, eu faço o jogo, eu escrevo lá. Fica tranquilo. Se você precisar de qualquer coisa, se você espirrar, saúde. Exato, Júlio. Agora pode seguir o assunto, Heitor. Mas apesar do horário, né, bem complicado aí, 9h30 da noite, eu espero que a gente tenha uma presença interessante de público hoje no Brinco de Ouro, por conta do momento que o Guarani vem vivendo nessa Série B, né? É um início de fato animador, duas vitórias em 2 jogos, líder da Série B, 100% de aproveitamento. Tudo bem aí, Eliel? É o Sardenberg, deu. E é um desafio interessante pro Guarani. Pelo retrospecto recente contra o Ituano, né, nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e o empate, e também pelo que o Ituano fez até agora na temporada, né? Conseguiu chegar longe no Paulistão, também endureceu ali a situação pro São Paulo, então é um teste interessante para esse bom começo do Guarani, e eu vejo o Guarani com grandes chances de sair vencedor hoje à noite no Brinco de Ouro da Princesa. Para mim é o favorito pelo momento, pelo futebol que demonstrou nessas 2 últimas partidas, mas é um teste muito bom para esse começo de trabalho do Bruno Pivetti. E aí, Carlão, você acompanha o relator ou você tá com esse receio também de que o teste de hoje é interessante? É um jogo forte, o Ituano fez um bom estadual, a reta final principalmente, mas eu acredito no Guarani. O Guarani vive um bom momento, aliado também à semana atribulada do Ituano, pensando em Copa do Brasil, fazendo um jogo forte contra o São Paulo. Semana passada o panorama foi o mesmo, né, envolvendo o Ceará, que estava ali na final da Copa do Nordeste. O Guarani, além de ter esta situação do desgaste do Ituano, é uma equipe hoje que se encontra no melhor momento. O Bruno Pivetti ganhando mais opções, tem um leque aí de opções para mudar uma situação de jogo. Eu acredito no Guarani, sim. Lupe, tem alguma novidade no time para o jogo de hoje? Bruno José tá de volta, como tá? Tem o Bruno José, tem o Matheus Barbosa, né, os jogadores que ficaram fora da última partida. Tem o Bernardo, reforço, que foi regularizado, veio do Coritiba. Então, assim, o Pivetti ele tem bastante opções aí para escalar a equipe do Guarani. Mas é claro que tem aquele lema, né? Time que tá ganhando não se mexe. Então eu acredito que ele vai manter aí a base da equipe que começou o duelo contra o Ceará. A única dúvida é se o Matheus ele vai voltar ou não. E o Bruno José, eu acredito que até por conta dessa sequência de lesões, ele teve lesão no Campeonato Paulista, teve lesão no início da Série B, eu acho que ainda ele vai começar no banco. O Isaac, que foi bem contra o Ceará, acho que vai ganhar mais uma chance aí no ataque ao lado do Bruno Mendes e também do Bruninho. Quer falar também, Chave, o jogão de hoje? Tranquilo, vamos analisar esse jogo mais tarde aí com nossos amigos Rafael Pio, Carlão, Gabi Castro e você também, né, Lupe? Eu também. Legal. Eliel, eu acho que é até em cima do que o Lupe falou, dessas opções que o Bruno Pivetti tem, eu acho que vai depender muito da estratégia que ele vai pensar para o jogo. Se ele começa com o Isaac ou se ele segura o Bruno José, e no meio campo também, como que ele pensa essa dinâmica do meio de campo com o Matheus Barbosa ou com o Alvarinho, né? Então acho que a estratégia dele, obviamente, que passa pelas características dos jogadores que ele vai iniciar o jogo. Pelo lado do Ituano, é isso que eu ia perguntar, Chaime. O Guarani tem que tomar cuidado com a lei do ex, né? Eduardo Persson vai jogar. Aliás, Jefferson Paulino, também goleiro, voltou no último jogo contra o São Paulo. Como evoluiu o Persson? Tá jogando muita bola em relação ao Persson do Guarani. Me ajudem aí. É Persson ou Persson? Persson. Eduardo Persson. No Guarani então eu falava Persson errado. Errado. Porque o certo é Persson. Então não dá pra falar Eduardo Persson. Não, você pode até chamar ele desse jeito. Mas tem que ser como? Alguém da família vai chamar a atenção. Persson. Como tem que ser? Persson. Não podemos então usar? Não. Persson. É igual tem que ser Persson. É igual Marco Guarizo e Marcos Guarizo. Se chama de Marcos Guarizo pra você ver que você vai tomar uma Eu tô de raiva do Guarizo porque o Guarizo desligou o ar-condicionado aqui. Sabe o que todo mundo erra também? É o Georgemi. Todo mundo chama de... como é que eles chamavam? Georgemi, né? É Georgemi. Georgemi.
Novo Horizontino. Isso. Jogou no Guarani. Jogou no Vila ano passado. Mas voltando o Persson, ele, em relação aos tempos do Guarani, cara, ele melhorou demais. Ele melhorou demais. E tu conta também com o Bruno Xavier, que fez um bom no Guarani foi Paulistão, mais ou menos, pelo Água Santa, e o Quirino, né, que o Lupe tanto gosta também. Eu gosto do Quirino, bom jogador. O Persson tá com mais personalidade. Um grande abraço a todos, Fábio Xavier, se vê mais tarde. Legal. Preciso pegar uma aí, ó. Pelo amor de Deus. Põe o áudio do ouvinte aí, por favor. Você seguidor. Que isso? Uma hora dessa, velho. Não. Vamos pra mais um feriadão, hein? Oi, Léo. Oi. Só uma retratação, hein? No dia do goleiro, hein? Vocês esqueceram de falar de um belo goleiro, hein, Léo? Do Doni. Olha, é verdade. Pô, esqueci todo amigo mundo. Amigo de Eliel lá de Ribeirão. Ninguém, absolutamente ninguém falou do Doni. Dos dinossauros. E amanhã tá com cheiro de empate esse clássico aí. Eu também tô achando. Feriadão. Até mais. Eu também tô achando que dá empate. Mas, enfim. Põe mais ouvinte, pode pôr, Eduardo. Pessoal da CBN de Campinas, Anderson Simoni de Vinhedo. Ô, Anderson. Saudações rubro-verdes pra vocês. Dali, Lusa. Opa. Um abraço pra todas as sogras do Brasil. E aí, Lupe, você tira o escorpião do bolso e paga alguma coisa pra sua sogra? Grande abraço, fique com Deus. E aí, Lupe? O ouvinte perguntou. Vai tirar o escorpião do bolso? Paga alguma coisa pra sogra? Não posso tirar o escorpião do bolso, né? Pra sogra, pô. Não tô pagando nem promessa. E lembrando que a Portuguesa tem novo treinador, hein? Quem que é? Foi especulado Leandro pelo Zago, nosso amigo parceiro. Heitor Esmeriz também, mas pra Ponte Preta, mas acertou com a Portuguesa Leandro Zago, né, Heitor? Leandro Zago, novo técnico da Lusa, substituindo o Gilson Kleina. Aqui na enquete, naquela enquete que a gente falou semana passada, ele foi o mais votado pelos torcedores no Globoesporte.com/Campinas. O Leandro Zago foi o preferido dos torcedores, mas ele não tem internamente lá um prestígio como tem dentro da Ponte Preta nesse momento, como tem com a torcida, acabou indo para a Portuguesa mesmo. A Portuguesa que não disputa a Copa Paulista, só? Disputa. Copa Paulista. Faz tempo que eu não vejo. Não, só a Copa Paulista esse ano, né? Porque o Paulistão do ano que vem. O ouvinte mandando aqui, o JP, a sogra dele é falecida, mas era gente boa, a Celina, obrigado. Beth de Valinhos, mandando mensagem aqui. O outro ouvinte mandou um áudio, já nós vamos ouvir. A Lara de Campinas. Apesar do favorito técnico do Palmeiras, o Corinthians vai jogar com raça e com o coração. O Timão tem a superação como a sua marca. Vai dar certo, Corinthians. Mandou a Lara. Aliás, se amanhã começar essa aí, pode ou não, Chay? Vamos jogar com raça e com... Não pode? Na quadra da Gaviões, provavelmente eles estão reunidos para assistir o jogo juntos, mas o estádio é torcida única, como um tempo já acontece em São Paulo. Clássico é torcida única, dessa vez só a torcida do Palmeiras no Allianz Parque. Urubu secar não, né? Urubu secar nem Gavião, né? Não fala assim não, gente. Boa tarde, vai dar Palmeiras. Mandou um ouvinte aqui. Alô, Arena, abraço pra vocês, sou fã de vocês. Teve um aqui que mandou a foto da sogra dele. Isso é complicado, né? Não é, eu acredito que não seja a sua sogra. Mas tudo bem. Dá uma segurada aí. Mais um ouvinte, Bolacha? Então vamos lá. Boa tarde, amigos do Arena CBN. Boa tarde. Hoje é o dia da sogra. Hoje é. Eu aprendi na Copa do Mundo da Rússia a falar sogra em russo. Opa! Sogra em russo é estorvo. Estorbava que eu não tenho mais. Não fala isso não, cara. Pô. Mas hoje acho que mudou um pouco esse Hoje negócio mudou de sogra, esse negócio, né? Antigamente, É porque antigamente a sogra ia na casa do cara, ficava um mês, velho. Não ia embora e tal. Hoje em dia tá mais contido, né? 2 semanas. Não, hoje tá de boa. Hoje são 2 semanas só. Não é mais um mês, não. Imagina pra quem tem mais de uma, né, Heitor? Eu fico imaginando mesmo pra essas pessoas. Foi bem, saiu bem. Foi mais um áudio aí, Eduardo Rodrigues. Boa tarde, pessoal da CBN. Boa tarde. Abraço a todos. O derby de final de semana, Corinthians e Palmeiras. Corinthians 2-1. Abraço a todos e bom trabalho. Rapaz, tem muita gente apostando. Mais gente. Acabou? Daqui a pouco põe mais, então. Olha, tem muito mais corintiano do que palmeirense aqui em Campinas. Vocês estão vendo aí, ó. Se tiver algum palmeirense desenvergonhado, porque a galera fica tímida, e quiser mandar mensagem,
991869070. Dê o seu palpite, porque daqui a pouco tem o face-to-face de Corinthians e Palmeiras. Agora eu quero ver essa bancada corintiana. Para onde irão os votos, Antônio Luperson? Deixa comigo. Os votos podiam ser secretos, né? Não, claro que não. Porque vocês recebem insalubridade por isso. Ah, entendi. Quero ver. Ô, Heitor Esmeriz, Ponte Preta amanhã, 5 da tarde, mais um desafio daqueles que, pô, nem se fosse o Guardiola não aguentava também, hein? Lá a parada é dura pra Ponte Preta, e historicamente a Ponte nunca ganhou na Arena Condá. Chega num momento ruim, né, dá pra dizer assim, uma transição aí de trabalhos, o Felipe Moreira indo pro seu segundo jogo como interino, teve a primeira semana cheia para tentar trabalhar alguma coisa. Vamos ver como a Ponte se porta, se já vai ter um pouco mais da ideia de jogo do Felipe Moreira e também das pessoas que estão ali ao seu redor, né, o Nenê Santana, o próprio pai do Felipe Moreira, o Marco Aurélio, né, a gente viu participando aí de algumas atividades, dando alguns conselhos para o Felipe. Tem a volta do Fábio Sanches, que vai para a zaga, porque o Arthur volta para sua posição de origem na lateral esquerda, uma vez que o Júnior Tavares com virose sequer viajou, e tem a possibilidade de uma segunda mudança, essa por opção mesmo, com o Luiz Felipe voltando para a lateral direita, e o Felipinho entrando no meio para fazer a dupla de volantes ao lado do Felipe Amaral. Então, assim, são essas duas possibilidades de mudança, uma mudança já certa, essa segunda que o Felipe Moreira está avaliando, para um desafio complicado para a Ponte lá em Chapecó. Nunca é fácil, e ainda mais nesse momento que a Ponte tá passando. Perfeito. 4 horas e 28 minutos, quer falar um pouquinho da Ponte, Carlão? Jogo difícil, jogo muito complicado. A volta do Arthur para a lateral esquerda é algo positivo, assim como a volta do Fábio Sanches no sistema defensivo. O Fábio passa muita segurança, né? É um cara muito tranquilo ali e organiza a zaga da Ponte. Agora, vamos ver como que vai ser o comportamento, né? O Felipe teve aí uma semana para trabalhar, enfrenta uma Chapecoense empolgada, 3-0 sobre o Londrina, o Argel Fux está lá todo empolgado com o time da Chape. Polvoroso. Tem Bruno Nazário, que já jogou aqui em Campinas, bom jogador. Jogo difícil, um jogo em que a Ponte, se ela voltar com um pontinho, pode comemorar, até porque não serve tanto em termos de classificação, mas pelo menos não perde, pode dar confiança para a sequência. Jogo muito difícil para a Macaca. E aí, hein? O que você pensa, Scheibe? Eu disse pela manhã também que a Ponte Preta precisa ter uma liderança em campo também, né? Esse time que nem tiver na Chapecoense, por exemplo, o rival da Ponte, Argel Fux, o treinador. Era isso que a Ponte tinha até a Série A2, né? Com o Hélio dos Anjos sendo como parte de um escudo, né, dos jogadores. Os jogadores da Ponte Preta têm que entrar para jogar bola realmente e precisam ter um aval por trás, uma retaguarda de um treinador que deu comando de voz ali. Porque agora a Ponte Preta tá nessa vai interino, não vai interino, fica nesse meio termo, aí ninguém sabe se o treinador vai continuar ou não. E esses pontos da Ponte Preta, que pode perder agora no começo do campeonato, serão importantíssimos lá no final. Se a Ponte Preta ficar nessa, entre aspas, desculpe o termo, nessa brincadeira de ficar apostando em um, não apostando, não sabendo se o treinador vai continuar ou não dá certo no final das contas, que vai muitos pontos que podem perder no começo do campeonato que vão fazer muita falta depois, né? Eu acho que a Ponte Preta tem que definir logo isso, chamar um treinador que queira realmente ser o treinador, né? Que comande o grupo para pegar aquela liderança e aquela vontade que o time teve na Série A2, por exemplo. Tem gente, olha o Fábio Scheibe, hein, mandando bem demais. Reginaldo mandando recado pra gente, valeu. Carlão, Lisca seria uma boa pra Macaca? Abimael Costa. Cara, ele é esse jeito malucão dele, a torcida da Ponte gosta dessa característica. O Lisca não vem de bons trabalhos, né? Mas é um cara que aqui em Campinas foi bem no Guarani. De repente pode ser um cara mais financeiramente inviável, né? A Ponte não tem bala. Não sei, ele tá um pouco em desuso, né? Sim. Mas não sei se. Enquete aí que consideraram não sei se a Ponte teria bala. Ele tá participando muito de comentário, né? Em transmissão aí de um determinado canal. Ele tá participando como comentarista. Mas vamos pro repórter CBN, viu, Lupe? Okay. Fica tranquilo, vou te chamar, não. Não, tranquilo. Repórter CBN.
Sexta-feira, 28 de abril de 2023. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu a legalidade do indulto concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira. Em julgamento no STF, o PGR afirmou que o ato presidencial não violou os limites materiais existentes. Daniel Silveira foi condenado no ano passado pelo Supremo a 8 anos e 9 meses de prisão por estimular atos antidemocráticos e fazer ataques aos ministros do tribunal. A Receita Federal vai dar um prazo para que as empresas regularizem a cobrança de impostos federais sobre benefícios fiscais concedidos pelos estados por meio do ICMS. Nessa semana, o Superior Tribunal de Justiça autorizou que a União cobre 2 impostos federais nos incentivos fiscais concedidos a companhias privadas. O governo federal espera arrecadar com a medida até 90 bilhões de reais. 41 corpos de refugiados e imigrantes foram encontrados no mar da Tunísia. Segundo a Guarda Nacional, as pessoas estavam em uma embarcação que virou e elas morreram afogadas. A maioria das vítimas tentava chegar à Itália por uma rota que passa pelo território tunisiano. Com esse naufrágio, o número de migrantes mortos nos últimos 10 dias subiu para 210. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h33. Fala aí, Flávio Botelho. Boa tarde para você. Boa tarde, Eliel. Muito boa tarde também a todos aí que está contigo aí no estúdio. Bem, o ouvinte que segue para a capital paulista, Eliel, encontra boas condições na Anhanguera e também na rodovia dos Bandeirantes. No sentido interior, lentidão na saída da capital pela Bandeirantes do 25 ao 32 e na Anhanguera do 20 ao 23 em Jundiaí, e aqui na região de Campinas, lentidão do quilômetro 96 ao 98 pelo excesso de veículos. A rodovia Dom Pedro tem uma maior movimentação na região da Avenida Guilherme Campos, na chegada a Anhanguera, no sentido Jacareí, sem transtornos. Anel Viário Magalhães Teixeira tem trânsito fluindo bem nos dois sentidos. A Professor Zeferino Vaz, são boas as condições no sentido Campinas e também no sentido Paulínia. Uma boa tarde. Boa tarde, meu caro Flávio. Você volta já dentro do ponto final. Precisando de uma grana extra? Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil e saia do sufoco. Rápido, fácil e não precisa abrir conta. fgts.mercantil.com.br. Feirão de fábrica Daruge Chevrolet. Somente neste fim de semana. Onix, o carro mais vendido do Brasil. Taxa zero em 24 vezes. Tracker Turbo a partir de 116.900. S10 e Trailblazer Diesel bônus de R$30 mil e taxa zero. Seminovos com até 1 ano de garantia. Documentação grátis. Não vamos perder negócio. Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. No trânsito, escolha a vida. O Beach Tênis chegou para ficar. Agora é a sua vez de conhecer o CT Lucas Souza. Em Valinhos, estamos no Na Quadra, a maior arena de beach tênis do mundo. Em Campinas, estamos no Clube Cultura e em breve na Decathlon. O CT Lucas Souza tem estrutura completa e uma equipe especializada de alto nível pronta para elevar a qualidade do seu jogo. Viva de perto a energia do CT. Para mais informações, ligue 19-99973-1516. Hora do Vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. 4h35, hora do vôlei. Meu caro Rafael Pio, boa tarde para você. Boa tarde, Eliel, e a todos do Arena CBN. Daqui a pouquinho, 7h30 da noite, tem a decisão da segunda semifinal da Superliga Feminina de Vôlei, Flamengo e Praia Clube em Uberlândia. Quem vencer estará na decisão contra a equipe do Minas, que já está garantida. Decisão da Superliga Feminina que acontece no dia 7 do mês de maio, exatamente uma semana depois da decisão do masculino, que terá transmissão da CBN Campinas no próximo domingo às 10 da manhã, Eliel.
Perfeito, meu caro Rafael Pio. Lembrando que tem transmissão da CBN, como você disse, e é a final pão de queijo da Superliga de Vôlei. Não esqueça de deixar bem claro isso, que é Minas contra Cruzeiro. Ou doce de leite. E os dois times são de Minas. Pão de queijo, né, Chay? Pão de queijo é muito mais conhecido como um produto mineiro. Esse nome não é meu, porque no mundo nada se cria, né? Tudo se copia. Quem deu essa frase primeiro foi Heitor Esmeriz, então vamos dar os créditos, né, de maneira devida para o nosso companheiro lá do GE. Sabe o que é GE, Lupe? Sim. Não é aquela marca de geladeira, esquece. É o Globo Esporte. O grande Heitor Esmeriz está com a gente também todos os dias aqui no Arena CBN. O salário mais alto da televisão brasileira no interior também, tá? Mas é bom ele ficar atento porque Júlio Nascimento... Ah, aqui, chegou. Tá na cola. 4h37. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Ofertas Good Bom para facilitar o seu dia. Na loja ou no site você encontra tudo sem perder tempo. Além de ofertas imperdíveis, válida para o Clube Good Bom. Confira. Óleo de soja lisa 900ml, 5,99. Cerveja Império por uma lata 350ml, 2,69. Fraldinha bovina peça a vácuo, 29,98 kg. Linguiça toscana Seara, 16,98 kg. Ofertas válidas de 28 de abril a 1º de maio. Good Bom. Para nós, te fazer sorrir é super simples. Beba com moderação. Arena CBN. Quatro horas e 38 minutos. Cara a cara do Arena. Essa música parece que vai começar o filme do Billy the Kid, né? Ó, muito bom, velho. Quem vai tirar a arma primeiro, hein? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Cara a cara do Arena, fim de semana de Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, o Estádio do Verde. Eu não quero ninguém em cima do muro. Vamos. Quero ver se a galera vai sair de cima do muro. Vamos. Essa é muito fácil. Lembrando que futebol é momento. Ah, mas o fulano jogou na seleção brasileira em 1972. Mas então, futebol é momento. Vamos levar Mas futebol não é merecimento. Não, isso aí é na cabeça do Tite, que não deu certo em 18 e em 22. Tá? Entendi. Não deu certo. Os externos flutuantes dele box to box. Não rolou. E nem deu certo hoje com o Corinthians também. O Tite, não, mas né? o Tite não tá afim, não. Eu acho que vai ser Voivoda. Acho que vai ser. Eu acho que vai ser o Mano Menezes. Eu acho que vai ser Voivoda. Eu traria. Eu dei 3 opções aqui de manhã: Nenê Belarmino, Jair Ventura, Alberto Valentim, só tem que ter cuidado lá, né? E o último, Celso Rotti. 3 grandes opções pro torcedor corintiano. Muito amigo, hein? Muito amigo. 3 grandes opções. E se precisar, ainda tem uma quarta, que foi inclusive chancelada pelo Carlão de Freitas, que é o Cristóvão Borges. Já trabalhou no Corinthians. Isso é coisa de santista, né, cara? Se precisar, sei, não. tá na mão. Acho que eu vou ficar quieto, porque o silêncio não comete erros. Fica quieto no tribunal, já te falei isso. Já. Como que é? Se a juíza perguntar, foi você que fez? Esse não comete erros. O silêncio, e aí você calou, você consentiu. Não. Como que você vai virar pra ela e falar? Depende, não gosto de doce. Cássio ou Everton, Fábio Scheibe? Cássio! Cássio tem muita história, né? O futebol é momento. Cássio! O Cássio dessa vez. Dá uma moral pro Você Cássio. tá brincando Dá moral comigo, pro Cássio. véio. Precisa dar moral pra mim, que tô sem R$1 no bolso. E aí? Cássio. Ah, você tá de gozação. Cássio. Lupe. O Everton. Pelo menos um lúcido, hein? Heitor Esmeriz. 2 lúcidos, o Everton. Cássio. Fagner ou Mike, Carlão? Fagner. Cássio! Tá jogando mais. Futebol é momento. Mike Não é o UFC. Não, eu tô falando bola. Se bem que o Fagner vem de lesão, só que contra o Remo ele foi pro sacrifício. Não sei nem se joga amanhã, que terminou com uma perna só e fez o cruzamento do gol do Roger Guedes. Mas pela valentia do Fagner, futebol é momento. O jogo foi quarta-feira, eu sou Fagner. Lupe.
Fagner. Heitor Esmeriz. Fagner nessa. Fagner já levou. Mas o Fagner já levou. O Fagner com a perna só é melhor que o Mike. Bruno Mendes ou Gustavo Gomes? Bruno Mendes é do Guarani, não é? Não, esse é o zagueiro. Esse é Mendes. Uruguacho. São dois? Não, o do Guarani é Mendes. E o do Corinthians? Mendes. O do Guarani é Mendes. Não, Mendes. Não, o do Guarani é Mendes. Não é Mendes o do Palmeiras. O do Corinthians. O do Guarani é Mendes. Ah, entendi. Tudo isso pra falar que o Gustavo Gomes vai ganhar. Gustavo Gomes. Eu acho que a gente pode passar essa já, né? Pode. Ficamos numa discussão à toa aqui, perdendo 30 segundos do programa. Gil, o mais seguro do Brasil ou Murilo? Murilo. Heitor. De bom momento, né? Murilo. Essa é dura, hein? Eu acho um dos melhores defensores. O Gil. Fábio Santos ou Piquerez? Piquerez também. O Piquerez. Piquerez bate um bolão fora de campo, hein? Bate. De vez em quando bate cabeça lá com o Rafael, mas tudo bem. Lesionou o Piquerez. Mas faz gol, né? Piquerez. O Fábio Santos tá cansadão. Eu gosto do Fábio Então já Santos. temos 2 votos pro Piquerez, Lupe. Piquerez. Ah, então ganhou o Piquinês. O Heitor vai só votar Então a pra zaga, registrar. Cássio, Eu votei Fagner, Piquerez. a zaga do Palmeiras e Piquerez. Piquerez mesmo. Cássio, Fagner, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Isso. É isso. Rony ou Zé Rafael, Fábio Scheibe? Zé Rafael. Não, mas o Rony não é do Palmeiras? Não. Esse é o Rony com Y. O Rony com I é do Corinthians, isso. E o Rony com W, com Y é do? Do Palmeiras. Ah, então tá bom. Então você vai no? Qual que é mesmo? Zé Rafael. Eu vou no Zé Rafael. Zé Rafael. 2 votos pro Zé Rafael. Zé Rafael. E aí, Heitor? Zé. Essa acho que é unanimidade. Essa é equilibrada. Richard Rios? Fausto Vera e Gabriel Menino. Gabriel Menino. Gabriel Menino. Nossa, não gosto de falar. Fausto Trui ou Gabriel Boy? Ó, louco. Gabriel Menino. O Rios tá no banco amanhã. O Rios tá. Nossa, essa é mais uma que vai passar. Juliano ou Rafael Veiga? Veiga. Volta, retorna amanhã, hein? Veiga. Mas mesmo se ele ficar 3 anos parado, eu votaria no Rafael Veiga. O Juliano foi mal contra o Remo, hein? Nossa, horrível. Essa é equilibrada porque futebol é momento. Já sei. Teve alguém que não fez gol ainda esse ano. Mas tá jogando bem. Roger Guedes ou Dudu? Roger Guedes. Olha, polêmico o voto, hein? É legal esse embate, aliás, hein? Polêmico, o Roger Guedes, ele sempre teve uma regularidade de marcar gols, né? No Palmeiras ele foi artilheiro, no Atlético, agora no Corinthians, além de gols, ele tá sendo decisivo. Roger Guedes. Eu quero o seu voto, Heitor. Eu vou ficar pelo Dudu, porque eu acho que na hora da decisão ele aparece e ele desequilibra pro Palmeiras. O coração é complicado. Votar passionalmente aqui O Fabião tá inquieto. Ele quer votar no Dudu por causa do sentimento que ele tem do pulmão, do Dudu. Mas ele sabe que o momento do Roger Guedes é bom, é uma dúvida enorme. Vai você, Lupe, enquanto ele pensa. Fábio Chave, eu vou te ajudar. O meu voto é no Roger Guedes. Ih, Chay. A carinha do Fabião. Não, como eu disse do Cássio no começo do Face to Face, pela história, assim, deu uma moral pro Cássio, então o Dudu também merece. O Dudu tá jogando bem. O momento do Dudu é bom, pô. Aquele drible que ele deu na final do Paulistão. Mas se não sai o gol ali, ia ser só um drible. Tem isso também. O Roger Guedes tem que fazer uma. Então empatou, eu que decido? Roger Guedes. Yuri Alberto ou Rony, Lupe? Mas a gente já colocou. Não, esse é o Rony com Y. Então eu voto no Rony. E você, Eu sou Rony. Yuri Alberto tá mal. Tá mal. Fábio Scheibe. Rony tá voltando de contusão, mas tem ajudado muito o Palmeiras. Rony. E aí, meu cara, Heitor Esmeriz? Eu fico com o Yuri Alberto nessa. Acho que é mais jogador. Yuri Alberto. Olha que voto controverso, hein, cara? Acho que é mais completo. Mas eu acho que a gente tem um embate de opiniões. Por ser mais completo, eu acho que eles igualam em alguns quesitos. Yuri Alberto não tem a velocidade do Rony, mas finaliza melhor que o Rony. Inteligente. Mais inteligente. Porém, o Rony defensivamente é um gigante. Yuri Alberto defensivamente é uma sombra. Então eu não consigo ver vantagem nesse. Mas o Yuri Alberto é um belo jogador.
É um belo jogador, belo. Assim, Olha, vou falar a verdade pra você. Uma sexta-feira com o Yuri Alberto, o Alisson e o rapaz lá, o Pedro Raul, qualquer rebote tava bem. Como diria aquela música, eles não jogam, né? Eles desfilam. Eles são tops, eles são capas de revista. Tô empolgado, hein? Imagina um ataque com Pedro Raul e Yuri Alberto. Meu Deus. A zagueirada adversária não consegue marcar. Nossa. Fica admirada. E o vestiário? Essa é Rapaz, já foi demais. Vamos continuar aqui. O Fábio Chave empolgou demais. Vamos lá. Volta o roteiro, Foco. Ó, essa é demais, hein? Adson tá confirmado pra jogar, mas tem um asterístico aqui, porque tá confirmado o Hendrick. Tá cotado, perdão. Não. Ele tá sendo cogitado pra começar mas eu acho que vai o Arthur. E o Adson machucou Aí também. eu quero pedir ajuda pra vocês. A gente coloca Adson e Hendrick ou Adson e Arthur? Arthur. Acho que qualquer um. Eu acho que vai o Arthur. O Adson perde. Apesar que o Palmeiras não joga com 3 pontas rápido quando ele tá com o Rony de volta. Mas o Rony é centroavante. Então, mas ele sempre joga com um de mais velocidade, de mais força. O Hendrick. Então, é por isso. Mas aí vai Hendrick e Arthur. Hendrick e Adson ou Arthur e Adson, o Heitor? Eu acho que nas duas quem vai, mas independentemente de quem for, eu acho que o Adson perde, viu? Também. Eu acho que tem mais chance do Arthur começar o jogo. Mas o Adson tá machucado também, né? Ele terminou machucado. Começa o jogo o Hendrick ou o Arthur? Eu acho que começa o Arthur então, e seja Arthur ou Hendrick, o Adson perde. E não sei se o Adson joga também, ele machucou contra o Remo. O nosso cara a cara hoje ficou comprometido porque não dá pra colocar o treinador, porque o Corinthians tá sem treinador. Não dá pra ser o Fernando Lázaro, porque eles não vão colocar o Fernando Lázaro. E tem o Danilo, que pode ser quem vai ficar no banco de reserva. Mas aí, meu caro... Ia dar Abel de qualquer jeito. Pode ser o Vanderlei Luxemburgo, o próprio Cuca, o Lázaro, o Cristóvão Borges, o Celso Rotti, o Mano Menezes. Só tem um que ele perderia. Hoje? Pra quem? Varley de Carvalho. Varley de Carvalho ficaria na dúvida. Se fosse o Tite. Abel não é muito. Nossa senhora, briga Abel e Celso Rotti é mais dura do que Abel e Tite. Então o Abel, eu acho que qualquer nome que estivesse no comando técnico do Corinthians, Heitor não gostou da minha opinião, mas eu respeito. Mas ele sempre faz isso com você, né, Lucas? É um problema pessoal. Mas o Heitor conhece muito de bola. É a saudade, muito tempo sem a saudade que vai machucando aqui no fundo do meu peito. Eu tento descansar da minha vida e não tem jeito. Os caras se soltam, né? Fica tudo tirar louco. você do coração. Coração. Boa. 4h49, Abel Boa Ferreira. Boa tarde aí, escolinha do professor Raimundo. E quem vai apitar o clássico de amanhã? Não sei, quem é? Wilton Pereira O melhor árbitro do Brasil em atividade. Jura? O Wilton Pereira Sampaio, o árbitro da última Copa. O Klaus também foi, só que o Klaus não conseguiu passar do primeiro jogo lá na Copa. Caiu mais rápido que a seleção do Tite. Cássio, Fagner, Gustavo Gomes, Murilo Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino, Rafael Veiga, Roger Guedes, Rony e Arthur. Falar a verdade, um time desse, hein, velho? Rapaz, eu iria falar igual o Cereto, entreguem as taças. Que isso, hein? Então nós temos Cássio e Fagner do Corinthians e Roger Guedes. Rapaz, o Corinthians teve 3 votos. Tá bom, Mas acho que a diferença mesmo hoje. O Palmeiras com Gustavo Gomes, Murilo Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino, Rafael Veiga, Roger Guedes e Rony. Arthur. Peraí, Roger Guedes não, você contou o Roger Guedes. Eu cortei o Roger Guedes, já saiu do Palmeiras, né? Confundido. Já faz 8 votos e mais o treinador. Então, de acordo com a eleição do Arena, o Corinthians ganha amanhã. Amanhã da Corinthians. Esse clássico é assim mesmo. Rapaz, não cara, o Fábio, ele tá preocupado. Tá preocupado. Tô sentindo ele preocupado. O Fábio, a redação, ela tem aproximadamente, 300? 300? Não, que 300? Ela tem de parede a parede ali 8 metros. 8 metros. Ele já andou cerca de 27 quilômetros andando de parede a parede. Com o jogo hoje à noite, Guarani e Ituano. Também. O Corinthians te causa, assim, preocupação? E hoje tem Golden State, hein, Leão?
Ai, 9 horas, ainda bem, hein, Heitor? Ainda bem que hoje é mais cedo, hein, cara? E hoje nós vamos jogar só pra lacrar, velho. Vai matar a série hoje, porque se perder, tamo ferrado. Vai voltar lá pra Sacramento, aí acabou, hein? Vai ficar com tela dupla hoje, Heitor? Aí azedou o doce. Hoje tela dupla e depois às 11h30 tem Lakers e Memphis Grizzlies. Ah, não, aí eu vou dormir. Eu também vou dormir. A gente vai estar ainda na pós-jornada, né? O Boston ganhou, né? O Boston ganhou. Fechou, né? O Boston fechou, né? Aquele que eu não lembrava era o Jimmy Butler, Nossa, tá maluco. Que playoff que ele tá fazendo. Tá jogando demais, velho. 42 pontos, velho. É muita coisa. Que é isso? Tá muito... É tipo nível de placar de NBB, às vezes. É. O cara sozinho. Teve no outro, ele fez 56, Heitor. Quantos que ele fez? 56, isso mesmo. 56. Ele fez sozinho 56, gente. Alguns jogos do NBB tem time que não chega a 56 pontos. E ele sozinho fez 56. Aí não tem como contra o melhor time da temporada regular, né? Que foi o Milwaukee. Antetokounmpo e Drew Holiday. A NBA ela tem regras diferentes do basquete. São duas principais. Primeiro tá no tempo, porque o basquete brasileiro são 4 tempos de 10 minutos. E a questão da metragem da linha de 3 pontos. A falta também. No Brasil é de 10 metros e na NBA é de 12 metros. As faltas também são, acho que são 7 faltas individuais, são 6 na NBA são e 5 na FIBA. Na FIBA, é na isso FIBA. Mas são as 3 principais diferenças, assim. Mas 2 além da arbitragem. É muita diferença. É muito, mas é porque o americano gosta do show, né, velho? Exato. É isso. Ele trata o esporte como entretenimento. Tá certo mesmo. Uma coisa que eu acho legal dessas nuances, né, do basquete, é que o nosso basquete brasileiro vem se reforçando. Isso eu acho muito legal. E aí todo o mérito vai pro Franca Basquete. Que é um time que oscilou, né? desistiu, em alguns momentos ficou sem patrocinador, mas desde a retomada da Luísa Trajano de investir no Franca e a chegada também, não podemos esquecer, do SESI, o time vem investindo pesado no basquete brasileiro, isso é algo muito legal da gente dizer. Foi, né, os grandes talentos estão. Nos últimos anos, Carlão, o Franca deu uma oscilada para baixo, agora tá crescendo. O Flamengo investiu pesado, chegou a vencer, inclusive NBB lá dentro de Franca. O próprio Paulistano, que tinha um armador muito bom, o Iago, velho. Achava o Iago. O Iago acho que tá no Flamengo, né, Heitor? O Iago tá se ele não foi pro exterior, ele continua no Flamengo. Nossa, eu acho que o Iago joga muito, velho. Sabe aquele cara enjoado, velho? Jorginho do Paulistano tá no São Paulo, joga muito. O Olivinha tava no Flamengo também, né? Não, mas o Olivinha já tá na reta final, né? Mas também joga muito. Mas assim, a prova de que o nosso basquete, chegamos a ter varejão em quadra nos últimos anos, é um Leandrinho. Legal, né? Eu o acho. NBB eu é acho. Bem disputado, bem Como divulgado. todo campeonato, a gente tem algum tipo de time que oscila para baixo muito, né? Destoa dos demais. Como todo campeonato tem isso. Mas nos últimos... É que o Franca ativou o modo Golden State. Essa que é a verdade, né? Os caras não perdem 30 jogos. Faz muito tempo. Franca respira basquete. Né? E o que eu acho legal, que eu vou ser muito sincero com vocês, quando a gente vai num estádio de futebol e o árbitro marca a falta, o torcedor na arquibancada, ele reclama. Mas não foi, não estava impedido. Por quê? Porque a maior parte da galera que tá lá entende da regra. Quando a gente vai assistir um jogo no Pedrocão e o árbitro marca uma falta, a torcida entende o que o árbitro marcou. Tipo, tá louco, não foi falta não pegou embaixo, que não sei o que. O pessoal não vai só porque eu embalo, não. É porque é realmente a capital do basquete. Quem vai lá entende do esporte, algo muito legal. Parabéns ao Hélio Rubens, que introduziu essa paixão ao francano e agora o filho que vai continuando, o Elinho, né? E grandes nomes, né? Não tem podemos o Lula esquecer também, do Lula, cara. Outro baita nome do basquete francano, enfim. Muita gente do nosso basquete. Capital do basquete e do sapato também. Do sapato também. Já comprei muito sapato lá em Franca. Vamos pro intervalo? A gente vai pro intervalo e na volta tem sarcófago. Hoje ninguém acerta, Lupe? Hoje tá difícil, hein? Então vamos lá. Arena CBN. Localizada estrategicamente na região metropolitana de Campinas, Jaguariúna é o lugar certo para você investir. Com indicadores econômicos e sociais compatíveis aos países mais desenvolvidos do mundo, Jaguariúna oferece excelentes condições de infraestrutura para a instalação da sua empresa ou indústria e alto índice de qualidade de vida para os seus moradores. Invista em Jaguariúna. Aqui o seu negócio valorizará ainda mais. Prefeitura de Jaguariúna.
Os juros estão nas alturas, então não espere mais e aproveite o Festival do Juro Zero na rede Chevrolet. Só nesta semana você compra Onix aspirado, Tracker Premier ou S10 LTZ com juros zero em até 24 meses. Quer uma Equinox? Tem juro zero para ela também. É isso mesmo que você ouviu. Juro zero em até 24 meses para pagar o seu Chevrolet novo. Mas corra, hein? Que é por pouco tempo. Consulte também condições para CNPJ e produtor rural. No trânsito, escolha a vida. Sexta campanha regional contra a Aedes aegypti. É urgente. Precisamos ficar atentos à disseminação da dengue, chikungunya e zika. Doenças que têm atingido muitas pessoas em nossa região. Infelizmente, os casos aumentaram. Mas podemos fazer a diferença no combate ao mosquito transmissor. Por isso, participe da sexta campanha regional contra a Aedes aegypti. Juntos, vamos mobilizar nossas comunidades para não deixar a situação se agravar. A luta é de todos nós. Iniciativa CBN Campinas. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Arena CBN. 4 horas e 57 minutos, já vai rasgando, Eduardo Rodrigues, que o tempo tá urgindo. Vamos lá. Dia 28 de abril de interrogação. 28 do 4, Guarani. A Ponte Preta entrou em campo comecei errado já. Para enfrentar a equipe do Independência. A Ponte Preta... Essa o Heitor vai ganhar. Tinha Carlos. E o Independência tinha... É amistoso? Pedrinho, não. É amistoso. Não é amistoso. É amistoso, sim. Não é amistoso. É amistoso, sim. Não é amistoso. Independência? É Independência. Da onde que esse Em que ano foi isso, Heitor Esmeris? Não, Fábio Chaib. O cara tá roubando, não. Ele é o Almeida. Que ano foi isso? Não, por que eu primeiro? Não, vai os outros aí. Vai, Fábio. Da onde que é esse Independência? Pode falar o local do Independência. Não é. De onde é o Independência? De onde é o Independência? Gente, é muita pergunta. Pressão. De São Paulo. Independência de São Paulo? A Liga Amadora. Não, São Carlos, velho. Vamos lá, Carlos na Ponte e o Pedrinho no Independência. Heitor Esmeris. Não é o Ganso, mas nem a contra Independência. Independência, cara. Todo mundo Eu vou lá pra década de 30, vai, porque eu acho que deve ser algo da era amadora, 1934. 1934. E você, Fábio Chaib? Cara. Esse vai ser bem aleatório, os palpites. 1929, velho. 1929. E você, Carlão? Eu vou pra 32. 1932. E aí, Eliel? É bingo. O Bolacha tem que participar do Letra O. Número. Quando o Heitor mandou? 50. Eu confio no Heitor. O Heitor mandou em 34. Esse foi muito aleatório. Cara, assim, eu vou pedir mais um giro, tá? Mas tudo bem. 1952. Ele vai ganhar. 1952. Eu vou trocar o meu, cara. Você vai trocar? O cara falou nem falou da onde é esse. Não, eu posso ir com o ouvinte? Pode. O ouvinte acabou de mandar aqui, Lupe. Então vai. O Carlos, 1942. Você vai mudar? Ele é Almeida, 1942. 1942. Eu vou dar mais uma oportunidade, porque assim, tá muito longe. Tá, então dá mais uma dica. Vai, você quer mudar o seu? Não, tudo bem. Você vai com o seu? 29. Heitor Esmeris, você vai com 34 ainda? Não, eu vou mudar então, mas dá mais uma dica. O Independência tinha o Gaúcho. Pô. Onde foi o jogo? Campinas. Moisés Lucarelli ou Moisés Lucarelli? Os caras estão tentando te pegar, Lupe. Não fala mais nada não, Lupe. Heitor, você vai mudar ou não? Eu vou. O ouvinte mandou, vamos ver. Mandou aqui, eu posso? Não, mas o Emerson, alguém falou 1929? Falou. Quem falou? Não. O Emerson do final 0197 mandou, 1929. O Fábio Chaib falou. E aí, você vai com o Emerson ou vai mudar? Não, eu falei 29, eu vou de 29 Então agora, vai. O Emerson também vai? Segue o baile aqui também. Então vamos lá, vamos fechar isso aqui, porque já tá dando o horário. Você ganhou, Lupe? Não ganhei, cara. Olha! Cara, não ganhei, cara. A corrupção nesse quadro tá muito forte. Não ganhei, mas assim, foi difícil. Eu sei que todos aqui
Colaram? Não, claro que não. Não, eu fui no ouvinte. Heitor Esmeriz disse 42, Heitor? Não, 34. Ah, é 34. Errou do mesmo jeito. Eliel Almeida 42? Eu vou no do ouvinte. O ouvinte mandou 42, eu tô com ele. Errou você e o ouvinte. Não, mas eu falei 29 e o ouvinte também falou Quem 29. ganhou ou foi você, ou foi você que eu falo, Fábio Scheibe ou o Carlão de Freitas. Foi o Carlão. Carlão sempre leva. Parabéns, meu caro Fábio Scheibe. Caramba, Fabião, inacreditável essa. Inacreditável. Ele acerta aqueles palpites improváveis. Mano, parabéns, jogador. Foi no dia 28 de jogo grande de 1929. Time da Ponte Preta. Nenê, Carneiro, Mani, Nico, Bino, Carlos Lelo, Nabor, Zeca, Augusto e Américo. E o destaque do Independência na época era o Gaivota, primeiro volante. De São Paulo, extinto, Liga Amadora. Uma Liga Amadora? É, você foi bem demais. Palmeiras e Corinthians, Carlão. Corinthians. Palmeiras. Heitor. Palmeiras. Eu vou falar aqui. Nada. Eu vou falar aqui, Eduardo Rodrigues. A hora que eu for falar, você corta. Nada. Absolutamente. CBN Top de 5 segundos.